funções que são chamadas as funções financeiras no Excel. Ou seja, ele já tem alguns cálculos lá para pessoal da parte de contabilidade, para pessoal da parte de finanças da empresa, né, administrativo-financeira da empresa, que eles podem, né, já tem alguma coisa pré-estabelecida ali. Mas no nosso dia a dia também a gente pode utilizar alguma coisa. Tá? Por exemplo, a gente pode calcular em cima do financiamento em quantas vezes a gente pode fazer, de acordo com a parcela que eu possa pagar, o valor do bem, o valor que eu possa pagar. Tá? Eu posso ter o valor, né, de pagamento que eu vou ter, o valor da parcela. Eu posso ter o valor futuro de um bem, tá? Quanto é que ele vai me sair no final. Ou eu sei o preço final desse produto, eu sei que eu gastei tanto num produto, mas eu quero saber, sabendo a taxa de juros, eu posso querer saber qual é o valor inicial do bem, se eu tivesse pago à vista, quanto me sairia, tá? Ou qual é a taxa de juros, tá? Aquela coisa, chegou na loja, o cara disse, é mais ou menos isso, é mais ou menos aquilo, mas o mais ou menos tu não diz nada, tu não sabe o que é, tá? Vamos por etapas aqui. A gente tem o número de períodos, que é a primeira. Vamos pegar um exemplo que a gente tem e fica bem simples de se trabalhar. Ora, o número de períodos, ele me diz qual é o número de parcelas que eu posso fazer, né? Eu sabendo quanto eu posso pagar, eu sabendo qual é a taxa de juros, tá? E o valor inicial do bem. Como é que ele funciona? Está lá uma pergunta. Qual é o número de parcelas que deverão ser pagas quanto um computador de valor presente? Então, meu valor presente, quem tem uma HP sabe que tem lá o VP, tá? De R$ 3.300. Ele foi comprado a uma taxa de juros, tá? De quanto? De 4,85%. 4,85%. E sua prestação ficou fixa em 279. Então, a minha prestação ficou em R$ 279. Qual é o número de parcelas que essa pessoa vai poder fazer? Então, aqui, ó, vai ser igual NP, tá? Retorna o número de períodos de investimento com base em pagamentos constantes, papapá. Então, vamos a nossa. Qual é a minha taxa de juros? 4,85. Qual é o valor desse meu pagamento? É o 279. Só que daí a gente tem que pensar numa coisa. Eu estou pagando, correto? Eu estou pagando um valor, eu estou tirando da minha conta, estou tirando esse dinheiro da minha carteira e estou dando para alguém. Se eu estou fazendo isso pensando na minha conta bancária, o que vai acontecer? Lá no meu extrato de banco, quando eu fizer um pagamento, quando eu tirar um extrato, o que vai estar acontecendo? Isso daí vai ser um débito. Se é um débito, ela tem um sinal de negativo, ou seja, ele está saindo da minha conta. Tá? Então, eu tenho que ser menos este valor. Tá? Senão eu estou recebendo, tá? Ponto e vírgula. Qual é o valor presente? É de 3.300. Se eu soubesse lá o valor futuro e o tipo de investimento ali que eu vou fazer, tá? de prestação, se vai ser no início ou no final de período, tá? O que vai acontecer? Eu vou ter... eu posso colocar e ele vai também me calcular esse valor, o número de parcelas. O que ele deu? Não dá um número exato, lógico, vai dar sempre uma margenzinha lá no cálculo, mas a verdade é que tu paga isso daí em 18 prestações. Então essa é a jogada aqui para o número de prestações. O único cuidado aqui se eu estou pagando ou se eu estou recebendo. Vamos adiante. O pagamento.
Tá? Eu tenho, o pagamento faz o quê? Ele retorna um valor, né, que eu estou pagando, o valor de uma prestação, digamos assim. Tá? Eu sabendo os juros, né, e o número de períodos que eu quero pagar e qual o valor que eu tenho, né, para o presente desse bem. Então vamos lá ver como é que funciona. Qual é o valor de cada parcela de um computador comprado a uma taxa de 4,85? Vamos pegar o mesmo exemplo, tá? Só que vendo de uma forma um pouco diferente. A taxa de juros. Durante um período de 18 meses. Período, tá? São 18 meses. O valor presente, tá, é de 3.300. Opa, 300. Tá? E como é que vai funcionar isso? Igual pagamento. Tá? Eu sei qual é a minha taxa. Eu sei que eu vou pagar isso em 18 vezes. Ponto e vírgula. E eu sei que esse valor, o valor inicial dele, é de 3.300. O que vai me dar? Menos 279. Lembra a história que eu falei aqui, ó? Está saindo da minha conta. Pode ver que ele está botando um valor negativo aqui. Exatamente por causa disso. Então, a minha prestação vai ser de R$ 279. Se eu fosse receber um valor, tá, eu receberia, daí seria um valor negativo, né, aqui de 3.300, e aqui me apresentaria um valor positivo de 279. Tá? Então, tem todo esse caminho. O valor futuro. O que faz o valor futuro? O valor futuro, ele me retorna o valor do bem lá no final. O que eu paguei por aquilo ali? O que eu estou acabando de pagar por isso daí? Às vezes, tu olha aqueles cartazes nas lojas, né? E tá ali, prestação que se encaixa no meu bolso, né? Mas, se tu for olhar um cálculo desses aqui, tu vai ver se vale realmente a pena ou não. Então, vamos ver lá. Suponha que você deseja economizar dinheiro para um projeto especial que ocorrerá daqui a um ano. Ou seja, tu vai fazer uma aplicação mensalmente até chegar a um ano. Você deposita, então eu fiz um depósito, tá, lá no início de R$ 1.000. Numa conta poupança que rende rendimento de 6% ao ano. 6% ao ano. Só que daí a gente tem que pensar o seguinte, olha aqui, ó. Eu tenho um período que é de 12 meses. E eu estou dizendo que meu rendimento é 6% ao ano. Eu preciso, na verdade, aqui saber qual é o meu rendimento mensal. Então, eu tenho isso dividido, nesse caso aqui, até deu certo. Opa! Isso está... Meu teclado aqui enlouqueceu. Ele vai dividir por 12. Isso daí vamos botar assim, porque meu teclado aqui resolveu não colaborar. 0,5% vai ser minha taxa percentual. Eu vou dividir 6 por 12, né? Para saber. Então, tá? E eu vou colocar, sei lá, vamos botar aqui, colocar R$ 100 por mês. Isso daqui. Quanto é que eu vou ter lá no final de todo o período? Então, igual, valor futuro. Tá? Qual é a minha taxa? A minha taxa é de 0,5. Tá? Qual é o período que eu vou investir isso daí? 12. Tá? Eu estou fazendo um pagamento, eu estou pagando, colocando isso daí, então tem que ser negativo a 100. Esse valor, eu ainda tenho um valor presente, ou seja, eu estou fazendo uma aplicação inicial de R$ 1.000. Opa! E aqui tem que ser menos
R$ 1.000. Eu estou tirando do meu bolso e estou colocando lá na caderneta de poupança. Tá? Ponto e vírgula. Esse valor eu estou colocando no início ou no fim do período desses 12 meses? Estou colocando no começo desse período. Então eu coloco 1. Tá? E olha lá, eu vou ter no final de tudo 2.301,40, tá? Com esse rendimento de 0,5%. Eu ganhei R$ 101,40. Né? Vocês calcularem isso daqui, dá 12 vezes 100, dá 1.200, mais 1.000, 2.200. Então, R$ 101,40 no final dessa aplicação. Bom, deixa eu descer um pouquinho mais aqui. Depois eu tenho o valor presente. Eu sei o que eu paguei, sei a minha taxa de juros, né? Tenho algumas informações do tipo o número de períodos que eu paguei. E eu quero saber, se eu pagasse à vista, quanto me sairia isso daí? Então, vamos ler lá. Um computador foi comprado a uma taxa de 4,85%. Tá? Essa taxa, num período, tá? Período de 18 meses. Tá? A minha prestação é de R$ 279. Tá? Se eu quisesse saber o quanto eu paguei, 18 vezes 279. Tá? Esse é o valor que eu tenho. Eu faço aqui, ó, igual. Tá? Paguei 5.022. Agora vamos ver se eu tivesse pago à vista isso daí. Como é que eu faria? Valor presente. Tá? Eu tenho uma taxa de 4,85. Tá? Num período de 18 meses, onde eu paguei, né, menos esse valor aqui, tá? R$ 3.300. Isso, na verdade, eu pegar isso menos isso, vocês vão ter noção, né, que pagou em 18 meses R$ 1.722 a mais, tá? Do que eu realmente, tá? Então, olha aí que a gente olha a diferença que dá, né? Olha o que eu paguei. Eu quase paguei meio computador aqui. Paguei mais de meio computador aqui nessa brincadeira aqui. Tá? Isso aí é. Depois eu tenho a taxa, que é descobrir qual é a taxa de juros. Isso daqui o vendedor, normalmente, eles ficam matutando na orelha da gente. Mas não, eles te enrolam e nunca te dizem qual é a taxa realmente que eu tenho lá, tá? Bom, como é que eu vou fazer esse cálculo? Tá? Para calcular uma taxa de um empréstimo de 4 anos, então, período, que são 4 anos, tá? Só que eu vou ter um período, na verdade, eu quero saber uma taxa mensal nisso daí. Se eu tenho 4 vezes 12, 48. Então, eu tenho 48 meses no período. Tá? Em 4 anos. Um empréstimo de 4 anos de R$ 8.000. Então, o valor, tá? Meu valor do empréstimo foi de 8.000. 1, 2, 3. E pagamentos mensal de R$ 200. Tá? Quanto que eu paguei de juros nisso daqui? Tá? Então, vai ser igual à minha taxa. Tá? O número de períodos foram 48 meses. Qual é o valor da minha prestação? Eu estou pagando, tá?
ponto e vírgula. E qual é o valor presente? De 8.000. Tá? É o valor do meu empréstimo. Aqui deu 1%. Na verdade, não é 1%. Tá? Eu tenho aqui, ó, se eu aumentar o número de casas, ó, vou ter 0,77. Bom, nesse caso aqui, essa é uma taxa mensal. Se eu quiser uma taxa anual, o que eu vou fazer? Vai ser igual isso vezes os 12. Então, vou ter, botando aqui, aumenta o número de casas, 9,24% ao ano. 9,24%. Bom, pessoal, por hoje está cumprida a nossa meta.